Fala, gente, tudo bem? Como é que vai? Sejam bem-vindos, tá? A gente está com uma plataforma super nova, uma ideia super nova para poder atender toda essa situação super emergencial. Então a gente continua aqui, continua de onde eu parei, tá? Pô, a gente tem que fazer esse trampo, né? Não tem outra opção. E vai ser um trampo muito legal. A gente está fazendo um super esforço e a gente está muito focado nisso, beleza? Seguinte, a gente troca hoje uma ideia sobre Atenas durante o período arcaico. Veja se você lembra comigo, veja se faz sentido o que a gente havia conversado. Eu te contei do período pré-homérico do mundo grego, te contei do período homérico e entrei no período arcaico. No período arcaico eu falei sobre a colonização, isso é muito importante, depois sobre a polis, nós. Foi aí no estudo da polis que eu te contei que algumas nasceram, que todas nasceram e ficaram aristocráticas, mas algumas evoluíram para o sistema, para o regime democrático. Pessoal, a gente trocou uma ideia sobre Esparta, eu fiz até um quadrado verde, escrevi Esparta, e agora é como se fosse o segundo quadrado verde, lembra desse rolê? E agora eu falo sobre Atenas, tudo bem? Seguinte, diferenciando algumas coisas de Esparta e Atenas. Atenas fica numa região chamada Ática, Esparta ficava no Peloponeso, lembra disso? E Atenas é formada pelo povo jônio, tudo bem? Então aí você tem a etnia e tem a localização. Galera, outra coisa, você vai me perguntar, Gui, e o exército era bom, tinha exército? É claro que tinha exército, é claro que tinha exército. Olha pra mim, não é possível no mundo grego não ter uma atividade militar, certo? Porque aquelas cidades estão expostas, é muita guerra e tal. Só que olha que da hora, separa bem, o exército espartano, ele é muito bom, ele é foda no chão. O exército ateniense, ele é foda na marinha, beleza? É o navio, é a capacidade marítima ateniense que é incrível. E quando a gente pensa em mentalidades, valores, ideais, eu penso nessas coisas aqui, dá uma olhada. Primeiro, atividades comerciais. Atenas cresce, se desenvolve e faz tudo ao longo da sua história. O enriquecimento de Atenas é dentro de atividade de comércio marítimo. Olha pra mim que louco agora. Eu te contei que toda cidade nasce na aristocracia e Atenas se desenvolveu até a democracia. Só que se ela cresceu e teve uma elite de comerciantes marítimos, ela também teve traços de uma talassocracia. Sacou? Muito louco, né? Muito louco. Galera, valorização de retórica e oratória. Importante entender o caminho, a ideia majoritária do discurso dentro de Atenas, tá? Muito importante, esses homens são especializados em discurso, em falar retórica e oratória. Lógica, capacidade matemática, filosofia, capacidade de pensamento, uma capacidade muito de questionamento de mundo e música. É impressionante como a música se desenvolve de forma brilhante dentro de Atenas. A gente fala sobre na aula de cultura greco-romana. Deixa comigo. Bom, quando nós pensamos na organização de sociedade de Atenas, nós traçamos várias classes sociais. Gente, desculpa. Você precisa saber das classes sociais que eu vou te contar agora. É muito necessário, muito. Por favor, tá? Eu até falei quando eu te dei Esparta, até falei pra você desencanar. Esparta nem tá caindo, né? Tá de boa. Atenas, você precisa. A aristocracia tradicional de Atenas são os chamados eupátridas, certo? São os eupátridas que representam a elite latifundiária. Portanto, no início da história de Atenas, eles eram o único que tinham direitos políticos. Bom, abaixo estão os georgóis, os pequenos e médios proprietários. Galera, muitos georgóis entraram em acordos comerciais com os eupátridas e conseguiram empréstimos. Problema, entraram em escravidão por dívida. Lembra disso? Escravidão por dívida. Bom, os demiurgos são os comerciantes. São eles que fazem o comércio marítimo e eles, presta atenção, são eles que vão passar por uma gigantesca ascensão social. Galera, os tetas representam no sentido censitário a classe mais pobre de todos. Abaixo estão os metecos, que são estrangeiros. Perceba, os metecos, os estrangeiros, nunca terão cidadania dentro de Atenas. Independente do momento, a cidadania nunca será destinada a eles. E claro, os escravos, né, que representam, eu diria, a base de toda a mão de obra de Atenas. Gente, volta aqui, olha para mim. Um ponto importante para a gente conversar. Trocamos uma gigantesca ideia que tem caído muito o que nós chamamos de história dos excluídos ou história dos oprimidos. Hoje,
nós escrevemos muita história e falamos muito sobre a história de grupos que foram sempre marginalizados ao longo da história. Gente, cai muito e aparece muito a condição da mulher ateniense dentro do mundo grego. Cai muito. E aí eu preciso que você se lembre, a mulher ateniense representa a condição de um dos piores casos da história, tá? O pior caso possível de qual é a condição de uma mulher, a gente encontra dentro da mulher ateniense. Uma vida privada, ou seja, não tem ambiente público, nunca teve cidadania, nunca foi considerada um ser capaz de ter a cidadania no sentido intelectual e totalmente reclusa. Portanto, você pode falar que é uma escrava doméstica. Beleza? A situação, a pior de todas, nossa, dentro de todas as possibilidades. Não esquece disso, a situação da mulher ateniense, reclusa, privado, um ambiente privado. Beleza? Seguinte, pessoal, vamos trocar uma ideia. Cheguei no ponto que eu queria, cheguei na parte mais importante da minha aula, a coisa mais significativa que a gente tem que conversar hoje. Vou te explicar. Bom, Atenas, como toda cidade grega, nasce numa aristocracia, tudo bem? Acontece que é um caso super específico, super incrível, que ela se desenvolve até uma democracia. Entende o que eu estou te falando? Como que isso aconteceu? Como que Atenas saiu de um modelo super tradicional das cidades e evoluiu para um regime político tão incrível, né? Tão espetacular? Eu vou te contar agora quais foram os passos, ou seja, os legisladores, as pessoas que escreveram leis em Atenas até chegar a esse ponto. Primeira situação, frase manjada, né? Frase famosa na história. Não existe, olha aqui, direito não é dado, direito é conquistado. Repito, direito não é dado, direito é conquistado. Tudo que eu te falo hoje sobre esses caras, sobre essas leis, sobre essa evolução, veio de muita luta, de muita guerra civil, de muita treta, é disso que a gente está conversando, não esquece desse ponto não. Beleza? Vou te contar passo a passo como saímos da aristocracia e fomos até a democracia. O primeiro legislador de Atenas foi um cara chamado Drácon. Ele criou o Código Draconiano, que foi o primeiro código de leis escritas da história de Atenas. Olha que doido, mano. O código dele foi a primeira vez que alguém abandonou a tradição oral e criou a tradição de leis escritas. Gente, você vai me perguntar, Gui, é um código bom? É muito bom? Não, não é muito bom. Real, não é muito bom. Mas é um código muito importante, porque é escrito, é o primeiro, sacou? Gente, no governo do Drácon, no governo da legislação do Drácon, o regime político se manteve aristocracia. Portanto, o direito político, ou seja, a cidadania, permaneceu na mão dos grandes eupátridas, tudo bem? Bom, o próximo cara foi um cara chamado Solon. Ele escreveu um novo código de leis e aí mudou. Esse cara é importante, tá? Esse cara é importante, não esquece dele não. O Solon, segundo legislador de Atenas, ele criou um novo tipo de regime político. E ele começou a abandonar a questão da aristocracia e ele criou uma nova forma de regime que é censitário. Gente, censitário é aquilo por renda, por propriedade, por posse. Ou seja, olha aqui. Quanto mais dinheiro e propriedade você tinha, mais direitos políticos. Quanto menos dinheiro e menos propriedade você tinha, menos direito político. Entende mais ou menos qual que é o rolê? Gente, o Solon é muito importante porque, primeiro, ele aumentou muito a cidadania. É claro que não é democracia, porque os cidadãos vão ter direitos diferentes, né? Mais rico, mais direito, menos rico, menos direito. Mas ele aumentou muito a cidadania, já expandiu, e os demiurgos ascenderam demais durante o governo dele. Gente, durante a legislação do Solon, presta atenção, esse regime político tem um nome, é chamado de timocracia. Timocracia é o regime político organizado, baseado em questões censitárias. Depois veio e outra coisa, esqueci até de falar, uma coisa bem importante mesmo, ele acabou com a escravidão por dívida, ok? Lembra que eu te contei da situação dos Georgóis e tal? Ele acabou com a situação de escravidão por dívida, medida importante. O próximo legislador, agora sim, foi um cara chamado Pisístrato. Pisístrato foi uma liderança social, ficou quase 20 anos no governo, só que aí tem uma dualidade. Pisístrato foi um líder apoiado pelos tetas, foi colocado no poder pelo povo, ele é anti-aristocrático, e ele, em 20 anos de governo, criou muitas medidas sociais. Só que ele foi um governo extremamente autoritário. Beleza? Nós chamamos isso de tirania. Então, teve vantagens sociais, mas também teve 20 anos de autoritarismo puro. Beleza? Gente, quando nós falamos
da legislação de Pisístrato, você tem que lembrar que todo regime democrático, pela força, em cima de uma única pessoa, é chamado de autocracia. Uma autocracia anti-aristocrática. Beleza? Foi aí, e é aí que a gente chega no Clístenes, o pai da democracia, responsável pela criação do Código Democrático. Gente, vem cá. Última coisa que eu te conto, e essa é muito importante. Clístenes, quarto legislador do período arcaico, foi o cara mais importante de todos. Por quê? Porque ele criou a democracia. Portanto, já completo aqui para você. O Clístenes foi o cara responsável pela organização da democracia. Mas presta atenção agora. Eu começo a te contar sobre ele agora. Só que eu falo mais sobre democracia no próximo vídeo. Por quê? Porque o Clístenes criou, mas ele não vive o auge da democracia. O auge da democracia é com um legislador chamado Péricles. Periclão, ele sim representa o auge da democracia. Você vai perguntar para mim, você vai falar, uai, por que eu não vou te contar do Péricles agora? Gente, porque o Péricles foi um legislador do período clássico, vídeo que vem. Eu estou no período arcaico. Portanto, lembra disso, o auge tá aqui, mas eu ainda não te conto dele. Você vai pro próximo vídeo, entende o que eu estou te falando? As medidas iniciais foram no Clístenes. Primeiro, ele dividiu a polis em demos, ou seja, ele pegou a cidade e dividiu em 100 pequenos bairros. É como se fosse bairro, tá? Não exatamente, mas é como se fosse. Olha aqui. Não interessa a família da onde você veio. Ele acabou com o sobrenome, acabou com a aristocracia. Você representa simplesmente a sua demo, a sua região. Portanto, acabo com interesses aristocráticos e crio interesses locais. Ok? Próxima coisa. Toda discussão política, toda situação que vai criar algo, alguma resolução dentro da política é chamada de eclésia. Eclésia, que rola na ágora, a parte baixa da cidade, é a assembleia em que todo mundo que é cidadão pode participar. Só que antes da eclésia, rolava a bulé, chamado do Conselho dos 500. Era um conselho em que 500 pessoas escolhidas por sorteio entre os cidadãos se reuniam para preparar a eclésia. E ele também criou um método interessante chamado de ostracismo. Ostracismo é um método de exílio. Gente, olha que louco, cheguei. Durante a eclésia, as pessoas votavam se eles queriam que alguém fosse exilado. Alguém que era tirano, queria dar um golpe, que era contra a democracia. A pessoa exilada pelo ostracismo, que tinha voto absoluto, né, a maioria das pessoas votavam, ela estava exilada por 10 anos, e perdia seus direitos políticos nesse período. Ela não perdia bem, não perdia posse, tá tudo certo. Mas por 10 anos ela não poderia entrar dentro de Atenas. Gente, é nesse contexto que a gente já entra no período clássico, mas isso é assunto para o próximo vídeo, que é o Periclão. Beleza? Não esquece. Tamo junto, muito obrigado. Beijo.